viajar para Portugal em abril e quer saber se é um bom mês para sua viagem? Então fica nesse vídeo, que eu vou te contar alguns detalhes sobre esse mês aqui no país. Qual é o clima, quais são os eventos que tem aqui, se ainda é uma viagem econômica. No final, você vai ter muito mais informação para decidir se abril é um bom mês ou não para o seu tipo de viagem. Olá! Eu sou Jéssica Couto e esse é mais um vídeo da série Portugal Mês a Mês que eu tô trazendo aqui no canal. E posso confessar que até agora, abril é o mês mais bonito do ano. Isso porque abril ainda é transição entre o inverno e a primavera. Só que a primavera tá chegando com tudo aqui desse mês. Eu vou passar algumas imagens que eu fui tirando assim ao longo do mês para vocês se apaixonarem comigo por esse mês aqui no país. É flor para todos os lados, é muito lindo. Já que eu comentei sobre a primavera, vamos começar falando pelo clima, que é uma das coisas mais importantes quando você planeja viajar para algum lugar, né? Aqui o clima em abril. Como eu comentei, né, ainda é transição entre o inverno e a primavera. Aqui a gente tem mais ou menos por volta de 12, 15 graus de mínima e máxima chegando aos 25. Então assim como março, é importante que você tenha um casaquinho na bolsa para começo da manhã e final do dia, porque às vezes pode fazer um tempo mais fresquinho assim. Então, por exemplo, se você é uma pessoa friorenta, com certeza você vai precisar de um casaco. Mas eu diria que durante o dia, sair com uma camiseta, uma roupa não tão pesada, é o suficiente. Com certeza não precisa trazer roupa térmica, essa fase do ano já passou. Então assim, se você trouxer algumas roupas mais leves, mas sempre com casaco também, não tão pesado na bolsa, é o suficiente para você passar o dia. E ainda com relação à primavera, uma coisa que eu preciso comentar é que, como tem muita flor, também tem muito pólen. E muita gente que mora aqui tem problema nessa época por causa disso, né? Muita gente é alérgica ao pólen. Então, vale considerar que se você, normalmente, já tem problema de alergia e tal, pode ser que você precise de um antialérgico, porque aqui, de fato, tem bastante pólen no ar. Aqui tem uma árvore chamada choupo, que ela solta muito a flor com o vento, que parecem flocos de algodão. É muito bonito, mas para quem tem alergia pode ser que seja algo incômodo, então vale a pena considerar esse ponto. Com relação à quantidade de luz solar, aqui em abril a gente já tem bastante, os dias já estão começando a escurecer mais tarde. Como eu comentei no vídeo de março, inclusive se você não viu o vídeo de março, eu vou deixar aqui na descrição porque tem algumas informações bem legais assim para você considerar. No final de março começou aqui o horário de verão. Então, normalmente o sol está começando a nascer por volta das 6h15, 6h30 da manhã e se pondo por volta das 8h15, 8h30 da noite. Então começa aquele período do ano em que a gente tem luz solar até começo da noite, e que é maravilhoso. Eu ainda fico encantada por isso mesmo depois de 2 anos e meio morando aqui. Tá bom, o dia tá escurecendo mais tarde, mas e com relação ao clima no sentido chuva? Tem muita chuva aqui em abril? Então, aqui os portugueses têm um ditado que diz: abril, águas mil. Isso significa que sim, abril costuma chover bastante, é um mês chuvoso, porém, com toda essa mudança climática que está tendo, esse ano, por exemplo, quase não teve chuva. Teve muito mais dias de sol do que dias de chuva. Eu acho que a gente teve uns 5 dias no máximo de chuva e não foram seguidos. Então assim, deu para aguentar, né? Comparando com janeiro, que foi um mês chuvoso o mês inteiro, um dia aqui, outro ali, chuvoso, a gente até aguenta. Então assim, vale considerar que normalmente sim, abril é conhecido como um mês chuvoso, porém nos últimos 2 anos a gente não teve tanta chuva assim aqui em abril. Então teve mais dias de sol. Então eu acho que ainda é um bom mês para fazer uma viagem que não tenha muita chuva a atrapalhar. Com relação a turismo, abril ainda pode ser considerado como um mês econômico para fazer uma viagem aqui para Portugal. Porém, não é tão econômico quanto os 3 primeiros meses do ano. Por quê? Porque agora que a temperatura começa a melhorar, que os dias começam a ficar mais longos, o turismo começa a voltar com força para cá, para a Europa, né? E principalmente agora que a gente quanto mais a gente se aproxima do verão.
Então eu diria que ainda dá para ter uma viagem econômica, porém não tão econômica quanto os 3 primeiros meses do ano. Com essa melhora do clima, as ruas começam a ficar mais movimentadas, os pontos turísticos começam a ficar mais movimentados, mas ainda não é aquele movimento brusco do verão. Então sim, ainda dá para aproveitar bastante. Com relação a comércios e eventos, agora que o tempo começa a melhorar, a gente começa a ter mais eventos ao ar livre. Mas no caso de abril, 2 são mais importantes, que são a Páscoa e o Dia da Liberdade. Com relação à Páscoa, esse é um bom ponto para ser considerado com relação ao custo da sua viagem, porque o evento da Páscoa pode ser que encareça um pouquinho a viagem caso você venha nesse período. E uma curiosidade com relação à Páscoa aqui é que normalmente a tradição não são os ovos de chocolate, mas sim as amêndoas. É muito normal, principalmente no sentido religioso, os padrinhos trocarem amêndoas com os seus afilhados. Então, as amêndoas são mais tradicionais do que os ovos de Páscoa aqui. E o segundo evento que eu queria comentar é o Dia da Liberdade, que é um dos principais feriados aqui de Portugal, comemorado no dia 25 de abril, que foi o dia da Revolução dos Cravos, que aconteceu em 1974. Essa revolução foi uma revolução liderada por militares para pôr fim a uma ditadura que acontecia aqui há mais de 40 anos. Mas por que cravos? Porque a população, em apoio aos militares, saiu às ruas e começou a colocar cravos nos canos das armas, para simbolizar que era uma revolução quase sem violência e que tinha o apoio da população. E foi essa revolução que marcou o começo da democracia aqui em Portugal, até como é hoje em dia. Sim, abril é um ótimo mês para sua viagem se você quer climas mais amenos, lugares que não estejam ainda tão cheios, uma viagem que ainda consegue ser econômica. Se você gosta de ver flores desabrochando e um país voltando à vida depois do inverno, sim, abril vai ser uma viagem muito interessante para você aqui em Portugal. Agora, se você é uma pessoa que gosta de dias completamente ensolarados e calor e praia, abril não é exatamente o seu mês e pode ser que seja melhor você esperar um pouquinho pelos meses de verão. Mas se você é o tipo de pessoa que gosta de calor e que gosta de movimento e cidade movimentada, eu tenho uma boa notícia pra você. Daqui pra frente, é só pra frente. Quanto mais a gente se aproxima do verão, mais a cidade vai ganhando vida. Na verdade, acho que a Europa inteira vai ganhando muita vida. Então, se você quer saber como é maio aqui em Portugal, já se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo e me conta aqui nos comentários o que você gostaria de saber sobre maio. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!